começando mais uma Anacaline entrevista e o assunto de hoje é muito interessante. Afinal de contas, vivemos um momento inusitado, a pandemia, e com isso, muitos tiveram que se adaptar, principalmente na questão profissional. Além disso, vamos falar sobre novas tecnologias também no mercado de trabalho. Afinal de contas, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai estar vivendo que nem a família Jackson. Vocês lembram disso? Vamos falar com um especialista no assunto, Marcos D'Alessandro, ele que é da empresa A Ponte, que é especializada em recrutamento e seleção e que se especializou também nessa busca de talentos com tecnologia da inteligência artificial. Marcos, tudo bem? Tudo. Como é que está? Obrigado pela oportunidade. Eu queria começar o nosso assunto falando como é que você se envolveu nessa área? O que te levou para essa área? Então, faz parte até um pouco da nossa conversa. A história de se renovar, né? Eu sou executivo financeiro, trabalhei em grandes empresas, eu sou especializado, economista, né? E trabalhei em grandes empresas e tal. Nos últimos 6, 7 anos, eu comecei a criar nas minhas empresas, eu fiz 5 startups e me aliei, então fui buscar, fui pesquisar, faz parte do meu assim, até da minha, a gente sempre vai querer se renovar, né? E me associei a uns amigos antigos, e tem um sócio, o Fernando Mamã, por exemplo, há 20 anos trabalha com inteligência artificial. E aí fui me envolvendo, e a gente criou algumas startups, temos essa aqui que eu sou CEO, que é a Ponte, né, que é inteligência artificial para... Então, e aí aprendendo muito, é um aprendizado muito intenso, quer dizer, e dentro dessas minhas pesquisas e tal, eu descobri isso, né? E a gente sabe, a gente vai precisar se renovar sempre, cada vez mais, né? Então não tem como um profissional hoje que queira estar acompanhando, tá com empregabilidade, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo, tem que estudar de inteligência artificial, vai ter que entender de metaverso, a gente vai ter que se entender de tudo isso para poder trabalhar nesse novo mundo aí. Então, é inexorável. Nós temos que aprender a lidar, a entender o que está acontecendo e a se adaptar a isso daí. Mas, ao mesmo tempo, eu fico falando, né, que não é para ficar muito ansioso, porque isso vem naturalmente também, né? Eu acho que você estuda, você lê, você tem que se acompanhar. Eu acho que faz parte hoje. Eu só acho que essa evolução está sendo rápida demais, né? Para pessoas mais velhas, como eu, né, que ainda estão, vamos dizer assim, se acostumando com essa tecnologia, que eu até brinquei com você agora, né? A pandemia fez eu deixar de fazer um programa presencial para fazer um programa remoto, sem entender muito bem dessa tecnologia, ter que me adaptar forçosamente, no meu caso, essa evolução está muito rápida. Como é que a gente consegue acompanhar isso, como bem você falou, sem ansiedade, né? Eu falo dessa história da ansiedade, porque senão senão fica chato viver também, né? Muita obrigação, não, você tem que se adaptar, você tem que se adaptar. Calma. A gente tem que ser uma coisa natural, né? A gente está vivendo, todo mundo fala, né, que é a 4ª revolução industrial, e estamos entrando nessa metaverso, estão falando até que seria a 5ª revolução industrial. Todas elas tiveram esse processo de adaptação, todas. Se você pegar a história desde lá na Inglaterra, no século XVII, os teares, né? Então, a pessoa... E todas elas, o mercado se adapta, mas quem está sendo empregado normalmente exige um pouco mais de conhecimento, exige um treinamento. Hoje é a mesma coisa, né? Só que... Então, o mercado fecha vagas operacionais, muitas, trabalhos repetitivos e tal, e abrem novas possibilidades. Essas possibilidades, normalmente, são possibilidades que exigem um nível de conhecimento. Então, tem muitas vagas novas que estão surgindo, que a gente fala, né, até o cara de segurança cibernética, design de avatares, né, coisas muito interessantes que estão surgindo. Sim. Bom, mas a gente não está preparado para fazer isso, né, que você falou, né? Mas tem conhecimentos e que estão disponíveis na internet,
por exemplo, metodologia ágil, são as metodologias de desenvolvimento, de processo. Estão aumentando muito, então são conhecimentos que não são muito difíceis de adquirir, por exemplo, né? E parece Mais um... ou menos. Eu falo porque eu passei por isso, né? Eu também estava lá, e até meu mundo financeiro, né? Eu hoje, pô, fui lá pesquisar, então, para você desenhar financeiramente startups, existem novos conhecimentos, novos indicadores, tudo você tem que aprender, mas você aprende, eu acho assim, você tem que ter esse skill, e é um dos skills do futuro, né? Que a gente tem que, inclusive a gente tem discutido isso para colocar isso como importante para a escola básica, né? Sim. Você ter um skill de se reinventar. As estatísticas falam, né, que acho que você vai ter que ter um novo profissional lá. Não, são as coisas. Eu tenho uma filha de 12 e uma de 25. Tá, lá. A de 12 perguntou para mim outro dia, né? O que você me recomenda de profissão, né? Era muito fácil dizer, não, eu quero que você seja médica, eu quero que você seja engenheira. Né? Hoje você fala, se eu falar isso, eu estou dizendo, pode ser que essa profissão não exista, né? Os médicos estão sendo substituídos, né, por a quantidade de médicos, talvez precise de muito menos médico. Mas vai precisar de médico. O médico inteligente, o médico com flexibilidade, o médico que treine as máquinas. Tem muito, entendeu? Só que é um Hoje o jeito médico diferente. opera um computador e um robô que faz a cirurgia. Um robô. Né? Não, e o É robô, complicado. e o robô, em algumas tarefas, ele é mais preciso que o humano. Ele vai ser melhor que o Sim. humano. Porque ele não falha, ele, sei lá, cirurgias muito de retina, por exemplo. Pô, um robô, ele é mais preciso, mais rápido, mais eficiente que um ser humano. Então, vou acabar com os seres humanos, né? Não, mas quem desenvolve, quem tem novas ideias, os cuidadores, tem muita coisa que vai surgir. Eu sou muito otimista, porque, na verdade, isso é ótimo que não se erre mais, as pessoas não vão ter mais problemas de visão, né? Então, sei lá, vai diminuir, problema de visão vão ter, né? Mas vai diminuir, entendeu? Tende a ser mais eficiente, é melhor para a humanidade, né? Vamos voltar no início. Explica para a gente, principalmente para mim, né, que sou totalmente leiga nesse assunto, o que é o metaverso? Como que o metaverso vai funcionar nessa questão de mercado de trabalho? Como é que a gente vai aliar, né, o mundo real com o mundo virtual, sem prejudicar relações interpessoais, que são extremamente necessárias no mercado de trabalho, e de que forma isso vai representar produtividade? Vamos desde o início. Metaverso, o que é esse mundo? Então, um mundo que você vai... mundo virtual, através de avatares, que você vai poder fazer coisas, etc., imaginando que você, dentro do mundo virtual, 3D, três dimensões. Então, essa é uma explicação simplista do que seria o metaverso. Aí, com a vinda, quer dizer, a vinda da tecnologia 5G, o aumento do... Então, isso vai ficar mais simples, mais barato, mais possível de você criar universos paralelos. E aí muitas empresas, as Big Tech, já estão sonhando com grandes possibilidades, né? Então, estão imaginando... quer dizer, o metaverso já está aí, né? A gente já tem jogos 3D, tem uma série de coisas que já existem, etc. Isso, né? Mas eles imaginam que vai ter muito mais, vão criar possibilidades muito mais. Então, estão falando assim, você vai jogar um futebol hoje, um videogame lá de futebol, que você fica... Aí você vai poder sentir que você está jogando mesmo. Então, está lá uma sensação de que você está dentro de um campo chutando a bola. Então, imagino coisas nesse nível, de avançar. É um simulador mais, vamos dizer assim, mais preciso, é isso? Mas então, mais possível, né? Umas sensações mais. Então possibilidades né? De educação, já tem muita coisa sendo desenvolvida, a parte de eventos, né? Então, hoje existem eventos que misturam virtual com real, né? Então, e é um pouco isso que as empresas estão olhando, né? Que vai ter um mundo misturado entre virtual e real, né? Então, você vê o nosso caso aqui das reuniões com a pandemia,
a gente, de repente, ficou todo virtual, a tecnologia já existia, então imagine uma pandemia dessa sem essa tecnologia, teria sido muito mais difícil, né? Mas com a tecnologia já existia muita gente que não estava acostumada, começou a trabalhar. Minha mãe, lá que tem 80 e poucos anos, ela é professora de português. Aí ela começou a dar as aulas dela lá à Sim, distância. Ai, 82 anos que teve que aí, se adaptar a essa realidade. aí eu fui lá, eu tive que ir lá ajudar ela a instalar o Zoom. Ah, vocês usam assim e tal. Ela teve mais dificuldade, mas aprendeu. E aí ela começou a Sim. dar as aulas, ela dá aula de literatura, ela é professora de literatura. Então, essas profissões mentais, né? Então você consegue, elas têm mais sobrevivência, né, na idade, né? Sei lá, os psicanalistas, os professores. Quer dizer, que não exige do físico, exige mais da mente. Você com a mente boa, você continua, né? Então, 80, 90 anos, ela vai continuar dando as aulas delas lá. E ficou mais fácil para ela agora, porque ela fica na casa dela, e aí ela se adaptou lá ao Zoom, ela tem dificuldade, volta e meia ela liga lá, me ajuda aqui, né? Aí eu ajudo. Mas legal, entendeu? Para ela foi até legal isso. Mas, então, aí eu estava falando dessa. Só que, pô, então, legal, a gente conseguiu melhorar. Tem um monte de empresa que aumentou a produtividade, mudou o modelo de trabalho. Aí você tem que quebrar o paradigma de controlar o cara 8 horas, né? Tem muita gente que tem dificuldade de sair disso, né? Mas agora tem o inverso também, né? Aí começou, a gente trabalhava 24 horas, né? Porque você está disponível para o trabalho. Todas essas inovações, elas têm, exato, elas têm o seu, aí tem o estresse, aí se acha um modelo híbrido, né? Então, hoje, a grande discussão nas empresas é o modelo híbrido, né? A gente entende que o contato humano é importante, precisa, mas essa distância tem vários ganhos, né? Ganhos. O paulistano leva, em média, essa era uma estatística de antes da pandemia, quase 2 horas e meia, em média, perde em transporte por dia, em transição por dia. Isso é um dado de péssima qualidade de vida. Sim. Isso é péssimo. Se você ganhar essas 2 horas e meia para fazer coisas pessoais, por exemplo, imagina, né? Eu vou, na média, então eu vou ganhar 2 horas e meia. Mas aí você também perde o contato humano. Então, vamos entrar num equilíbrio, não? Então a gente não faz 2 dias virtuais, 2 dias presenciais, um dia presencial. Saiu hoje uma matéria do BNP Paribas da França, né, que falando que eles estão liberando os funcionários deles para um dia presencial, a escolha do cara. Todos, eles têm lá 30 mil funcionários. Todos. A empresa ganha até de real estate, né? Gasta menos em aluguel, em coisas, etc. Ganha mais. Custo operacional, né? Bom, então a tendência é achar um meio termo, né? Híbrido, mas a gente precisa do contato, então vamos estabelecer um dia fixo por semana da gente de ter presença e assim por diante, né? Então, mas você sabe qual que é a minha preocupação com isso? Exatamente, a gente vive num país chamado Brasil, né? A maioria quer levar vantagem em tudo. Eu tenho uma preocupação que é as empresas se acostumaram, claro, com o modelo home office. Por quê? Barateou o custo. Tem um amigo que tinha um escritório de advogados, que ele barateou o custo dele em mais de 30 mil reais mês, né? Com aluguel, telefonia, a própria internet, a mulher do cafezinho. E, consequentemente, as pessoas que trabalharam em casa, elas trabalharam dobrado, ganhando o mesmo salário. Porque qualquer dificuldade, você pega o celular, olha, eu preciso de precisamos de uma reunião. Como é que fica isso num país como o Brasil? Exatamente isso. Você, como dessa área de recrutamento e seleção, como é que você vê essa situação? Precisa de uma regulamentação? A gente não tem, né? O home office é uma novidade. Vamos ter um novo código de trabalho aí, com a instituição do home office. O que é necessário para que a gente não tenha, vamos dizer assim, abusos, tanto na área do empregado
quanto na área do empregador. Meu medo é exatamente esse. Minha filha trabalha em home office, 18 horas, 15 horas, né? Às vezes sábado, domingo, deveriam ser dias de descanso. Não, exato, está tendo essa discussão, faz parte das mudanças, né? Todas as mudanças, por isso que é tudo evolutivo, né? A mesma coisa da precariedade dos trabalhos é uma discussão que está tendo também, que é nessa linha, né? Dos trabalhos de tipo Uber, né? Da uberização, é a mesma discussão. Então, há um movimento. Então, facilitou, o empregador ficou feliz, porque tem isso, mas o empregado gostou, porque ele gastando menos tempo, mas aí começou a exagerar. Isso faz parte, então, então já tem os movimentos, novos contratos de trabalho. Então, como a gente contrata? Então, você tem, as pessoas hoje querem, tem um movimento que está acontecendo. Querem um trabalho home office, mais híbrido, não então, dificilmente hoje, áreas tipo de tecnologia que estão sendo muito buscados, profissionais, dificilmente hoje você contrata um cara pedindo, você quero que você cumpra o horário aqui de 8 a 8. O cara não aceita o emprego, não aceita esse emprego. Mas aí é o modelo de trabalho que é o modelo de job. Não é um modelo de horas de trabalho, é um modelo de entregas. Por trabalho, tá. É um modelo de entregas. Então, é uma resposta ao que você está falando, né? Então, o modelo de entrega, e aí o cara ele estabelece lá metas, entregas, valores, e ele trabalha do jeito que ele quiser. Se ele quiser trabalhar 24 horas, ele vai entregar mais, vai ganhar mais. Se ele tiver mais, né, entendeu? É um pouco isso, né? Então vai se alinhando. Mas isso está valendo, e aí, infelizmente, para essas vagas que estão mais procuradas, que hoje tem carência no mercado, né? O mercado hoje tem, e aí é uma discussão bem mais complicada. Hoje você tem lá 13 milhões, 14 milhões de desempregados no Brasil, mas você tem uma carência nessas áreas técnicas, cálculo aí de 400 mil vagas de carência em vagas nessas de tecnologia, então as empresas estão procurando, não tem gente preparada para isso. Entendeu? Então, que vagas são essas, Marcos? Disponíveis? Mas a gente não tem uma formação direcionada já? Ou as pessoas não procuram? Então, as empresas estão buscando soluções. Tem muita empresa hoje em dia, por exemplo, você tem dificuldade, e ainda tem a concorrência mundial, né? Com as boas cabeças estão sendo chamadas para trabalhar fora do Brasil, né? Porque, entendeu? Então, você ainda tem uma concorrência mundial. A gente está perdendo alguns talentos desse jeito. Mas são basicamente vagas dessas áreas de tecnologia, desenvolvedores, designers, marketing digital, bastante nessas coisas, segurança digital. Então, essas vagas. E é um pouco isso que eu falo e as empresas, tem muita empresa hoje investe direto que nem a escola, o futebol, né? Você investe no cara entrou na faculdade, ele acha um bom talento dentro que estão começando a fazer Sim. O curso de tecnologia e estão sendo contratados no segundo ano, no primeiro ano, né? Impressionante como a carência impressionante. Que é o investimento certo, né? Na verdade, a empresa certa. Tem empresa que está fazendo o curso próprio. Vai lá, acha gente com perfis, tal a carência, né? Acha a gente com perfis de matemática, perfis de skills, que eles acham que são bons para... Investem, põe o cara para fazer o curso e já faz um contrato de longo prazo, né? Então, só da carência que está acontecendo. É uma seleção diferente? Você que trabalha nessa área de recrutamento e seleção, é uma seleção muito diferente? Não, então, nesse modelo da inovação, desse novo mundo, se descobriu, e está se vendo, né, que você precisa desenvolver alguns, a gente fala de skills, né? Skills comportamentais, skills alguns do futuro. Então, alguma das coisas assim, então, criatividade. Criatividade é uma coisa
essa necessidade de se renovar, essa busca por novos conhecimentos, são perfis que você vai ter que ter para ser um profissional do futuro. Então, é esse tipo de coisa que estão se procurando. Então, e também tem gente hoje querendo como se desenvolver esses skills, né? Esses aprendizados, Sim. existem e colocar isso no ensino básico, aquela discussão, né? Colocar esses skills no ensino básico. Então, aquela história da resposta da minha filha. A minha filha, o que eu vou ser? Eu falei, você vai ter que ser uma pessoa que busca inovação, uma pessoa que se reinvente, e a história do emprego também, né? O modelo de emprego tende a mudar muito também, né? Você vai ter que fazer módulos de inovação. As empresas hoje não contratam mais pessoas para inovar, né? Elas contratam startups. A tendência Sim. é essa. Então para você, provavelmente um emprego bom é você você ter uma grande ideia, fazer um modelo, desenhar ela de uma forma profissional, competente, você tem que aprender a fazer. Você vai desenhar de uma forma em que as empresas entendam como uma boa sociedade. Aí elas vão pagar para você, porque você teve essa ideia e tal. E aí você tem que ser, qualquer área que você for, né? Então, se você for biólogo, se você for de literatura, você cria uma ideia, vende, e aí você, entre aspas, é o teu emprego, né? É investidor botando para você fazer essa coisa avançar. E aí você entra um pouco no risco. É modelo de, assim, não é fácil esse mundo novo se adaptar nesse sentido, né? Mas o que eu falo é que está na mão, a gente pode buscar. Eu tenho ajudado pessoas nisso também, nesse novo Como é que a modelo. gente, como é que a gente vai ser impactado com isso? Por quê? Estamos preparados para tudo isso? Com a realidade que a gente tem hoje no nosso país? Então, não estamos. A gente tem, inclusive, a gente tem um problema de inclusão digital, né? Tudo que eu estou te falando é um mundo digital. Sim. E tem muita gente excluída desse mundo, e se ficar excluída, vai ficar excluída do futuro também. Então, a busca que a gente tem que fazer, e aí eu acho que a parte de governo e tal tem que estar focado nisso, é a inclusão digital, democratização da internet, tecnologias. A gente tem que preparar nossos jovens para esse mundo novo, para eles estarem incluídos no mundo, desse mundo global que inexoravelmente vai para esse caminho. Mas Então, você falou da questão da internet, né? Tem cidade que não tem nem acesso ainda à internet no Brasil. política de base absolutamente importante, né? A democratização da internet, a inclusão digital. É o primeiro, né, passo até para... Porque esse mundo da internet, se você tem um mínimo de inclusão digital, e se você der esse skill de inovação, você consegue conhecimento, hoje tem conhecimento gratuito de montes, né? Então a escalabilidade disso, né? E as pessoas querem se... Então, está faltando mão de obra, aquilo que eu estava falando. Está faltando mão de obra. Então, se você mostrar um pouquinho de interesse, né? A gente vai investir em você para você ocupar essas vagas que cada vez mais vão ser necessárias. Marcos, a questão salarial mudou muito? Quer dizer, isso é positivo? Houve, vamos dizer aí, um upgrade, né, nos pisos salariais ou necessariamente não? Não, essas vagas, aí é oferta e demanda, né? Essas vagas que estão faltando no mercado e tal, estão super valorizadas. São as vagas mais valorizadas, estão caros. Então, até tem muito modelo aí de startup que que encareceu, né? Você desenvolver e tal, porque está mais caro essa mão de obra, né, que está carente, né? E, por outro lado, essas vagas, essas operacionais que estão sendo substituídas por, por máquinas, por modelos de automações, né, robôs, etc., tende a baixar também, estão baixando, estão tendo tá sobrando gente, faltando vaga, né? Está diminuindo, né, o mercado nesse aspecto. Então, isso está acontecendo já faz alguns anos e vai continuar acontecendo.
Então, política pública é a tal da inclusão digital, fundamental, e aproveitar as oportunidades que vão surgir, né? Existe uma coisa que nas últimas nas 3 revoluções industriais aconteceu, né? Que sempre houve essa preocupação, nossa, vai ter muito desemprego e tal. Natural, quer dizer, muita A gente gente sofre com isso. teve isso com a questão do atendimento, né? Na questão do self-service, né? Posto de gasolina. A gente teve isso com a questão do cobrador do ônibus, que não existe mais. A gente Porque passou por um momento de automação, assim, que impactou, né? não, e Diretamente. continua impactando. Então, e agora subiu um pouco. A diferença dessa última é que subiu um pouco o nível, né? Então, você está substituindo alguns médicos, né? Você está substituindo advogados, Sim. professores. Então, hoje um professor dá aula online para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, né? Quando, pela lei, um exemplo, né? Permite É, 45 alunos por sala de aula. entendeu? Então, aí Fica imagina uma com a coisa bem tecnologia avançada. incoerente, né? É. Então, existe, mas você continua, mas aí você tem todas as possibilidades. Essas aulas online, ou as tecnologias, você ajudam muito, isso já faz anos, né? Então, você pega uma aula e aí ele põe um videozinho, aí depois você faz trabalho em grupo, você junta duplas virtuais, faz um pouquinho, volta para a aula, quer dizer, tem possibilidades mil, né? Então, e dá uma aula bastante legal, entendeu? E se você souber usar, O que me fica... preocupa nessa área da educação é a questão da avaliação só, né? Uhum. Nova metodologia de avaliação. Por quê? Porque você está longe do aluno, né? Como é que você vai avaliar, né? Se esse aluno está captando todo esse conhecimento? É Então, muito difícil. Você acabou de falar que Ana, fala mas é a mesma discussão do trabalho online. E eu acho que vai para esse mesmo caminho, que é você não, um modelo só à distância também não é bom. É o que você está sim, falando. São os modelos híbridos. Então, você usa, você mas ganha. hoje você tem escolas totalmente à distância, que Então, não tem tem, mais questão presencial. mas não é o melhor. O melhor é o modelo híbrido, isso eu não tenho dúvida. Uhum. Então, é um modelo que ganha, você ganha possibilidades, aumenta, não sei o quê, mas tem que ter o contato humano, tem que ter esse acompanhamento. Isso é um ensino de base, então, mais ainda, né? Pegar as dificuldades, tentar resolver as dificuldades. As escolas boas têm essa percepção, né? Os alunos, cada um é diferente do outro, né? Então... Sim. Eu tenho uma curiosidade, voltando a essa questão profissional, saindo um pouco do mundo virtual, que profissões acabaram na pandemia, Marco? A gente tem já esse levantamento? Com a pandemia, que profissões foram exterminadas? Não, exterminadas, não, mas tem profissões que estão diminuindo muito, né? Eu tenho listas, as estatísticas, né, de profissões, mas mais essas operacionais mesmo, né? Eu sei lá, ó, eu tenho aqui listas, Sim. Porque a gente, assim, por exemplo, a gente viu, de repente, uma transição quando algumas profissões foram acabando antes da pandemia, aí as pessoas se reinventaram, né? Eu tenho um amigo que era químico e foi ser motorista de Uber, né? Eu tenho então, uma mas o amiga que químico, é então, esse jornalista, químico, vendia, foi vender, fazer venda consignada. Tem umas então, coisas assim. você pensa assim, ó, vai ter a gente fala auxiliar de escritório, todas essas profissões muito operacionais estão sumindo, né? Vendedor de Uhum. comércio varejista, faxineiro, tudo pode ser vão ser substituídos aos poucos. Então, é terrível isso. Mas o telemarketing, hoje a gente tem muita gente, hoje o Brasil contrata muita gente, mas as máquinas, né, estão sendo substituindo, então são profissões que estão diminuindo. Tem profissões que morreram, né? A tecnologia, eu trabalhei em jornal na minha vida, né? Eu comecei a minha carreira na Gazeta Mercantil, trabalhei anos. Hoje em jornal não tem quase nenhuma delas, todas as Não profissões que sei.
fotocomposição. Tinha dezenas de profissões que não existem mais. Não existem, desaparecem. A tecnologia muda, desaparece. Aí o cara ficou especialista em fotocomposição. Pô, isso não existe mais, né? Não, a gente está falando dessa questão de... Por exemplo, no jornalismo, você sumiu a figura do revisor, né? Hoje não tem, tanto que você vê erros crassos, assim, até manchetados, né? Você abre a internet, isso me preocupa. Não, eu concordo, eu entendo. Por exemplo, principalmente de comunicação. Você tem hoje você falou da sua mãe, que tem 82 anos. Eu também tenho minha mãe de 82 anos, mas ela é totalmente antenada. Só que ela não sabe diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Então, essa dos fake news, né? Entendeu? E os idosos têm mais problemas, isso é estatístico não, também. E isso, né? Pode acontecer também na área profissional, né? Você vai fazer uma pesquisa para um trabalho e, de repente, você se depara com uma notícia ou com um dado errado, né? Ou superfaturado. Então, mas você sabe que isso é um dos skills novos, né? Que você precisa aprender nesse mundo digital. Que a gente cita isso como um dos skills, né? Dessa filtragem, dessa capacidade de pesquisar fontes, entender o que são fontes confiáveis, né? Confiáveis, etc. E até uma discussão hoje, né? Do modelo das empresas de comunicação, de mídia, que elas, em tese, teriam que botar uma assinatura de confiável, né? Então, seria a sobrevivência delas. Mas é mudança, né? A tecnologia, ela gera mudanças e a gente tem que estar atento ao lado bom da tecnologia e atento em defender, faz parte do nosso ser social, né? E atento às coisas que vão indo para o lado ruim, para a gente ajustar. Eu acredito na tecnologia porque, na história, a gente conseguiu, histórica, eu sei que a velocidade agora é mais alta, né? Mas na história a gente conseguiu driblar toda veio, desempregou muita gente, mas aí a gente surgiu novas vozes, as escolas têm que estar preparadas para ensinar. Então, tudo vem, são movimentos que têm que ser acompanhados. E a gente está aqui para defender, para levantar essas bolas, essa discussão nossa, e ajudar socialmente, forçar. Nós temos que. A sociedade ela está em movimento o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar muito atento a essas... Então, essa história da uberização, né? A gente tem que defender, tem que cuidar, porque senão também fica muito... Senão a gente vai ter uma comunidade, uma massa gigantesca de gente trabalhando por jobs, pequenos jobs, né? Por trabalhos mais do que temporários, né? E uma vida muito difícil também. Não? Então, a gente teve um tempo atrás uma situação, quando você chegava aos 40 anos, as pessoas falavam assim, esqueça, né? Não há mercado de trabalho para você com as pessoas de mais de 40 anos. Com essa nova realidade, esse perfil mudou ou não? Ainda há... Não, existe um movimento legal, eu acho legal, e que aos poucos está mudando. Primeiro que a sociedade está envelhecendo, né? Então, as taxas né? Segundo que assim, essa questão até de tecnologia de saúde, as pessoas vivem com saúde mais tempo. E tem uma coisa muito, eu acho que é um fenômeno muito legal que está acontecendo, da diversidade, da busca da diversidade, que não é uma busca, e hoje cientificamente está se provando, a diversidade, ela não é só uma coisa do bem, vamos fazer diversidade, porque ela gera que já seria por si só uma coisa boa, né? Mas a diversidade, ela gera lucratividade. Tem um estudo da McKinsey, já segundo, que quer dizer, é provado cientificamente, né? Uma empresa grande, uma empresa com maior diversidade, ela é mais lucrativa. E tem uma explicação muito clara sobre isso. Uma vez que ela é mais diversa, então ela tem gênero, idade, raça, ela tem mais criatividade, é uma empresa mais apta a entender o mercado, ela consegue... Então, imagina uma empresa que você está vendendo
para a classe média, para a classe pobre, para a classe... Se você tem gente que veio dessas classes, você tem muito mais criatividade e você tem uma compreensão do mercado muito mais... É científico isso. Então, ter diversidade dentro da empresa é fundamental. E aí vai para a diversidade de idade também, né? Então, as pessoas mais velhas, elas têm experiências muito interessantes e que são muito bem-vindas às grandes empresas. Então, as empresas estão aprendendo isso, né? Essas startups, né? Tem muita startup de jovens, não, são jovens, não. Mas hoje os grandes os fundos de investimento, eles querem, né, experiência, porque ele fala, não, o cara teve uma boa ideia, mas precisa ter na equipe dele lá gente com experiência, porque essa experiência é muito válida, né? Gente que bateu, que errou, que já quebrou 2 empresas, né? É muito mais chance de dar certo, gente que já... Mas, ao mesmo tempo, a juventude é muito interessante. Então, eles querem uma empresa diversa, mas estão buscando diversidade dentro dos projetos para investir. Então, é um alento, eu acho legal. Quer dizer, são coisas que estão acontecendo. Eu também acho, porque a gente, com 40 anos, né, nós estamos altamente produtivos. E a questão do universo feminino? Como é que fica com essas novas tecnologias? Porque a mulher, isso é uma coisa, vamos dizer assim, claro que nós conseguimos avançar com profissões que eram totalmente masculinas no passado, né? Hoje a gente tem mulheres na NASA, mas, ao mesmo tempo, a mulher com essa área de tecnologia ela é mais resistente, né? Diferente do menino que brinca de videogame, né? A menina já não brinca tanto, o menino já nasce com essa, vamos dizer assim, esse incentivo. A mulher é diferente. Como é que fica o universo feminino nessa questão? Então, existem até várias startups, se você pesquisar, que estão exatamente focados em colocar a mulher nesse universo que tem muito, ainda tem, mas existe uma tendência a mudar um pouco isso. Eu acho que, e diante dessa percepção do mercado, que é importante ter diversidade, vão ter mais incentivos para esse lado. Então, vão acontecer. Vem acontecendo e está mudando. Essas mudanças, a gente gostaria que fossem mais rápidas, não são tão rápidas. Mas existe uma evolução para esse lado, e eu acho essa compreensão do mercado de que é interessante, é bom, é saudável ter diversidade de gênero, entre outras, né? Então, incentiva isso. Então, sei lá, eu tenho uma amiga que montou uma startup chamada Mamitech, que é buscar mães, de empoderar as mães no momento que elas têm lá, fazer, vamos trabalhar, está faltando gente de tecnologia, vamos treinar você, a gente treina você nesse momento de mãe, você está em casa, e aí você se prepara para o mercado. É focado nisso, né? Que é uma ideia bem legal. Entre outras, né? Tem várias dessas, e que estão tendo muita recepção no mercado. Não, que ideia, né? Porque eu sempre penso isso, eu acho a mulher sempre um pouco, né, mais afastada desse mundo, e a gente começou a entrar mais fortemente, mesmo agora na era da pandemia, né? E outra coisa, nessa questão de novidades, né, no mercado de trabalho, a gente tem a questão dos benefícios, né? A gente tem a questão da carteira registrada, que está sumindo. Né? São os direitos trabalhistas. Como é que você vislumbra essa questão no futuro? Quer dizer, a extinção total do funcionário seletista? Então, essa é uma discussão, assim, até entra no campo político, né? O CLT foi não, porque as empresas que não foi a política que colocou a pessoa jurídica figurando. Não, mas a mudança, as empresas começaram a se adaptar, né? Mas aí teve a mudança da legislação trabalhista dos últimos anos, que aliviou essa questão da pejotização e tal. Então, é sempre assim, é um movimento social. Eu falei que uma questão política, independente de posição política, mas é uma briga política,
de você manter direitos trabalhistas, pesar. Então, eu acho assim, a minha opinião é que assim, o Brasil era campeão mundial de processos trabalhistas, tinha um exagero nesse Sim. lado, mas também fazer o inverso, né? Tirar tudo também é um absurdo, porque também. Então, a gente mais uma vez, né? Um equilíbrio entre essas duas forças, achar tem um momento em que seja assim. Agora, simplesmente tirar Porque aí os nós teremos, como direitos. você falou bem, né? O país está É, envelhecendo, daqui a pouco nós teremos milhões e milhões de aposentados. Quer dizer, então, sem direitos trabalhistas, como sobrevivem? Né? é, Sem o mercado de trabalho para eles, só sobreviverão aqueles que realmente têm um poder aquisitivo razoável, e não é a nossa realidade, né? não, Aqui. não é a grande realidade da maioria, né? Então, não, e uma sociedade não, com um nível desse jeito de futuro, ela não sobrevive, né? É um desequilíbrio, você vai ter problema. Então você tem que buscar soluções, independente de que alimente, que segure esse grande massa de gente que vai estar. Então, eu acho a linha da inovação. A tecnologia, por outro lado, ela também encontra soluções, ela gera novos tipos de emprego. Então, é nessa linha que eu acho que a gente tem que muito. Porque também não dá para ir contra, eu acho, a tecnologia, né? Não, Não, porque o mas é mundo para vai, se trás você. dos outros países. Vai, tudo vai mudar. Então, você tem que pensar, ó, se vai mudar, como é que eu me preparo, como é que a sociedade se prepara. Então, voltando, né? Então, a inclusão digital é a primeira coisa, de forçar muito essa questão da inclusão digital. Quanto mais gente dentro desse mundo digital, melhor vai ser. A história desses aprendizados, né, que eu acho, desses skills de inovação, de você ter capacidade de se reinventar, é fundamental ensinar isso à sociedade. E a esses modelos. Então, a história da uberização, né? Então, já tem tendo movimento, é muita gente. Então, os países estão criando alguma legislação para proteger essas pessoas. Porque esse modelo vai ser complicado também. Então, é uma sociedade todo mundo trabalhando por bicos, né? Assim, Fica bicos, complicado. bicos e você fica dependente dos seus chamados, né? Não me parece ser um modelo que tende a ser muito de sucesso. Então, vai ter que achar um equilíbrio bom, você cadastrar esses caras, eles têm uma renda mínima. Tem muitas discussões que estão tendo, né? Tem essa história da renda mínima social, né? É uma das discussões do Fórum Mundial, né? Eles falam, não, Sim. a sociedade vai ter X níveis, tem né, X níveis de desempregados, esses caras vão ter que ter uma renda mínima, né? Então a sociedade rica, as grandes empresas que conseguiram acumular muito, né, essas big techs, nunca teve tanta concentração de renda em poucas empresas. Isso é um fenômeno. Não, elas vão ser obrigadas a ajudar a ter uma renda mínima para essa sociedade pária que vai ficar. Não sei se esse é o caminho, mas são discussões que estão tendo, né? Que... Porque já pagam a tributação. É. Marcos, que país é modelo já nessa área assim, de profissionais com essas novas tecnologias? Porque antigamente a gente falava muito que tudo era Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. É, É, às é vezes ainda? a China está liderando esse processo, né, hoje, né? É. A China, A China está liderando o mundo, né? Então, então, a China, as inovações, os modelos de inovações, então, assim, hoje as big techs são americanas, né? Mas só que a China vem numa velocidade. Esses modelos de startups, eles têm campeonatos mundiais e é tudo números muito gigantes lá, né? Então, a sim, inteligência a própria população, pelo número, é, pela população você tem números então, maiores. você tem a quantidade de técnicos, de gente que entende de inteligência artificial, são multidões. Então, a China realmente vem que vem. Então, tem até a questão de política, de geopolítica e tal, né? Como é que vai funcionar? A gente não sabe muito também, né? Tem as previsões, né? Mas que a China vem, né? Está vindo com força toda. Você falou uma coisa muito interessante, que as empresas estão até
vamos dizer assim, implantando cursos próprios para essa nova realidade. Então, essa Oi. leitura de que você vai ter que se reinventar, cinco profissões futuras e tal, também vale para as empresas. As empresas que não se reinventarem, Uhum. assim, a empresa precisa se reinventar. E ela precisa de modelo de inovação interno forte. Senão, ela também vai perder quantos casos, né? Você pega aquelas listas, as maiores empresas que não se reinventaram, morreram. Empresas gigantescas, Sim, né? sim, Não, sim, enormes. então, Não, as empresas... pode falar. Não, desculpa, pode falar. Eu ia Não, citar, né? A Kodak, né? Lembra da Kodak, né? Empresa, lembro. Era a Kodak, a gente Xerox, né? um E aí vai. monte, um monte. Elas Mas, morreram. assim, Então, a gente eu estou travou aqui atropelando para o mim. outro agora, né? Travei. Volta um pouquinho só na questão das empresas que sumiram, porque travou aqui, você travou. As empresas, elas precisam também, como as pessoas, elas precisam se reinventar. Então, a gente tem umas estatísticas também, a gente fala muito modelos, né, que falam assim, em 5 anos, 10 anos, uma empresa, acho que em 5 anos, se as empresas não se reinventarem, elas estão fora do mercado, necessariamente. Então empresas gigantescas, então elas precisam estar linkado a esse modelo de inovação. Então, por isso que esse modelo de startup, que eu falo que vai ser um emprego, é um jeito de emprego do futuro, é isso. Todas as empresas vão precisar ter gente inovando. Em núcleos de inovação isolados do sistema, que as empresas aprenderam isso. Né? As empresas muito grandes, elas têm protocolos muito rígidos, e é muito difícil você inovar dentro dela, porque muitas barreiras, muita gente, muitas áreas. Então, esse modelo de você ter aceleradora dentro da empresa e ter 20 ideias que vendem lá, você compra as ideias, e uma, sei lá, de cada 10, uma vá para frente, é um jeito ótimo, é mais barato e você consegue introduzir inovação com flexibilidade dentro da empresa. Então, esse é um modelo cada vez mais, né? Então, as grandes empresas têm lá seu núcleo de aceleração, contratam lá investem, escolhem as startups e torcendo para que essas ideias vão para frente. Né? Nós somos um país totalmente burro, né? Porque a gente podia começar isso na educação básica, fundamental. A gente tem hoje matérias. Eu me lembro que era uma discussão que eu tive na faculdade, que eu falava assim, gente, eu estudei química, física, biologia para Pô, nada, mas então, né? É é uma isso que coisa que tem que começar a gente vem falando, né? esse Então, movimento. a gente vai fazer biologia. Biologia é biologia, química, qualquer uma dessas, você fala. Sim. Você vai começar a fazer a faculdade. Se você já vem com essa ideia, né, desse skill, cara, você fazer faculdade de biologia é muito bom. Porque você pode ter ideias, inovação durante o estudo. Quando você sair da faculdade, aí você pode ir lá para o emprego formal, ser professor e tal, mas você pode fazer a tua ideia e ir para frente. Não, eu entendi, mas a formação não é voltada para aquilo que você quer. Não, então, mas aí para dar essa semente nisso, você tem que introduzir na formação questões de inovação. A gente está com esse discurso, né? Você tem que, na formação, incluir matérias nessa linha de inovação, de como você... métodos de inovação, você tem que botar isso na cabeça esses skills de inovação, de sair do quadrado, né? Mas isso se ensina, assim, então precisa. A gente vem falando isso, tá? Tem faculdades que já estão introduzindo esses modelos, né? Então tem várias. Depois a gente. Mas ainda é muito incipiente, né? Então a gente estava falando isso, inclusive, com a USP agora sobre isso, né? Eles já têm nova USP, né? Mas eles querem conseguir dentro da graduação essa matéria, aprender a fazer um pitch, tem um método, né, de você entrar dentro de um... Mas seria muito melhor se começasse cedo, né? Eu acho que as Eu pensei crianças nisso, a gente vem falando no ensino médio também, sabe? Desde o início, né, da formação, né? Acho que esses skills.
teríamos um país muito mais inteligente, né? Preparado para o futuro, né? Que é um pouco a gente está. Meu sócio esteve na Alemanha, por exemplo, agora, citando, né? Você falou países que estão muito preparados. A Alemanha, impressionante, a gente fala do ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação é muito forte, muito arrumado, muito profissional. Né? Todo mundo entende como colocar uma inovação, que caminhos que tem que fazer, para quem que tem que apresentar, como é o material que você tem que preparar. Então, é muito democratizado as instituições, os fundos são muito profissionais, os fundos de investimento. A gente está começando isso, tem vários, né? Mas é muito, você pensar no tamanho do Brasil, é muito pouco ainda. Mas estamos nesse núcleo de fazer mudar isso, né? De aprender, desse ensino, de ensinar. Eu vejo agora quase todas as grandes faculdades têm essa, o Inova, não sei o quê, o Inova. Bom, legal, pô, isso já é uma coisa dos últimos anos, isso. Né? Exatamente, mas assim, travou. Quem travou, eu ou você? Não, eu só parei de falar, eu acho. Não, não, eu até brinquei no começo do programa que a gente assistia o Jackson na infância, né? Que eram desenhos animados. E você já tinha, né? A questão do trabalho remoto, você já tinha videoconferência, né? A questão do holograma. Hoje, a maioria das televisões... o metaverso, o holograma é o metaverso. O metaverso. Então, e a gente brincava que aquilo nunca iria acontecer. E a gente está vivendo isso. A era da tecnologia, eu fiquei impressionada com o trabalho da Record TV, quando, a época da pandemia, que os apresentadores mais velhos foram afastados, eles colocavam o Renato Lombardi em holograma dentro do estúdio. Né? Legal. Aí eu fiquei preocupada, eu falei, se a moda pega, daqui a pouco ninguém, né? Faz tudo por holograma, com um custo muito mais baixo. Pois é, não tem custo de transporte, exatamente. A única coisa que me preocupa nisso tudo são as relações interpessoais, só isso. Não, eu acho. Eu fico muito preocupada com isso. É uma preocupação bastante verdadeira, né? Então tem que achar a história. Mas as empresas, então, esse é o exemplo as empresas entendem isso. E tem algumas empresas entendendo isso, então os tal dos modelos híbridos, né? O modelo só home office é horrível, não é bom. Eu também não é. Ou o modelo só presencial, você perde uma série de coisas boas do modelo online, né? Então tem que achar um modelo híbrido mesmo, que vai ser um modelo melhor para as duas coisas. O contato pessoal é fundamental, até por uma questão de venda, confiança, tem uma série de coisas, né? Que eu acho que esse contato pessoal você tem que ter, não pode perder, não. O que a gente quer é que o Brasil evolua, né? Tanto o país que está envelhecendo, que você colocou muito bem, que é preciso ter um mercado de trabalho exatamente para pessoas iniciantes e para pessoas experientes. Eu acho que esse movimento, como você falou, da experiência está sendo positivo, né? Principalmente para girar a nossa economia, mas eu acho que a gente falta muito ainda para a gente ter um modelo, vamos dizer assim, não perfeito, mas um modelo correto. Então, modelo, assim, modelo perfeito não existe, né? Mas a gente vai achando naturalmente, eu acredito na humanidade nisso, né? Que a história mostra isso. A gente vai achando naturalmente, pescando o que é bom e o que é ruim, né? Então, o que me assusta um pouco, então, a história das fake news e dos movimentos sociais sobre isso. Quer dizer, e você começar a ter coisas também que aí não é saudável, né? E muita desinformação que gera aí, de repente, atitudes ou decisões erradas, né? Então, dadas as desinformações. Então, esse movimento de ensinar as pessoas que vem às escolas, né? A escola da minha filha está fazendo isso, ensinando técnicas de leitura de notícias, né? De como você checar fonte, parar um pouco com aquela brincadeira o cara vem da desinformação, do tio do Zap, né? Que a gente brinca, né? Sim. Aonde você pegou essa informação? Já sai espalhando, né? Você nem checa uma informação e já sai
distribuindo, porque ela vai no teu... E a fake news, ela vai É a no famosa teu... gugada sem... Isso está pior no YouTube, né? O que a gente vê mais vídeos fakes no YouTube. Mas a pessoa não tem como criar. Também a gente fica pensando o seguinte: como a pessoa não vai acreditar num assunto que ela desconhece? Não é? Então, e pega muito a fake news pega, é estratégico, né? Pega no teu, porque a tal dos algoritmos que realimentam. Então, você tem lá uma ideia, aí vem uma coisa que pega exatamente naquilo que você... Pô, aquilo que eu queria provar, né? É verdade. Falou, você nem checa, né? Você fala, olha, veio, é isso, ó. Nós somos extremamente vulneráveis nisso, né? Então você já sai Exato. espalhando. Mas eu sou otimista, viu, Marcos? A gente estourou um pouquinho o tempo, mas o papo é muito interessante. Eu acho que daqui 1 ano ou 2, a gente volte a conversar, já vai ter mudado muita coisa. Vai ter né? mudado o cenário, né? Com certeza. E eu acredito que a gente tem que se adaptar. Você falou da questão política. É preciso, sim, os governos, né, se envolverem diretamente, até os próprios poderes. A gente precisa ter uma transformação geral, até de modelo de país, né? Porque o modelo que a gente tem, para mim, não se adapta, né? Não se encaixa, A gente, essa nova realidade. eu acabei nem falando, mas a questão ecológica também está por trás disso. Também. Assim, quando fala de equilíbrio, de você sobreviver, você tem que sobreviver também. E está vindo com muita força nessa questão. As empresas hoje, eu considero o contexto, elas, assim como tem diversidade, você também vai ter que mostrar que você está num caminho de ESG, né? Um caminho ecológico, um caminho de biodiversidade. De responsabilidade ambiental, claro. Responsabilidade ambiental. Então, é isso aí. Isso vem com força, é inexorável. Né? Assim, eu sei que tem forças contrárias, mas elas vão perder. Isso eu acredito. Como Porque a velocidade disso também que assusta um pouco, né? A gente tem que ser vitorioso antes dos problemas. Nada vem de forma fácil, né? Não. Vem também com os fardos. Marcos, obrigada. Sucesso para você. Aí, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, a gente aí divulgou o seu Instagram, o Instagram da sua empresa. Acho que é interessante esse momento de reciclagem no mercado de trabalho, que as pessoas busquem informações. E tanta gente que ainda é produtiva e está perdida, né? Assim, ixi, pandemia me deu não sei o que faço agora, e há tantas possibilidades aí surgindo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito bom papo aqui. Eu até esqueci que isso aqui era uma entrevista, né? Um grande abraço, brigadão, viu, para você. Obrigado, valeu, tchau. A gente volta na semana que vem, com certeza, com mais uma entrevista interessante para nossa quarta-feira. Gente, até lá.